Olá, pessoal. Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer uma revisão de conteúdo e dar algumas dicas para a nossa avaliação de 40 pontos, que seria presencial, mas nesse momento nós estamos fazendo todas as atividades online. Então, a avaliação, ela entra no ar para vocês, né? Como semana que vem é feriado, no dia da minha aula, e na semana seguinte já seria a semana do encontro avaliativo, eu preferi antecipar aí para vocês essa revisão, tá? Para você que não pode estar aqui, né, estiver assistindo a gravação, se quiser assistir mais próximo, né, da data da avaliação também, qualquer dúvida, eu estou à disposição. O bom de fazer antes é que se vocês tiverem alguma pergunta, ainda dá tempo da gente auxiliar aí, né? As provas vão ser do dia 18 ao dia 25 no formato online nesse primeiro momento, devido à questão aí da pandemia, então fiquem tranquilos que não vai ter que encontro presencial, não vai precisar se deslocar, né? Por um lado é bom que economiza para muitos e por outro lado também vocês já ficam aí com o conteúdo em mãos para a realização das avaliações, né? Em presencial não teria consulta. Então, tá tranquilo. O que vocês vão estudar? Como sempre, né, a nossa avaliação, ela vai englobar os conteúdos das unidades 1, 2 e 3, tá? Vocês vão focar em métodos, Escola 9, Pedagogia Ativa, fiquem atentos nesses terminologias que são mais específicas da unidade 1. Na unidade 2, vocês vão focar em qual era o objetivo da metodologia do Dalcroze e no 3, o Kodali, que a gente está estudando bem recente, nós falamos já a partir de semana passada, já começamos. Não vai ser cobrado, por exemplo, onde que o educador nasceu, quantos livros ele fez, qual é o nome da bibliografia X, nada disso, tá? Vocês vão focar na parte prática, na vivência de cada um, quais são as particularidades, tem coisas que são muito parecidas entre eles, e tem coisas que são bem específicas, tem coisa que só o Kodali coloca como ferramenta, já tem coisa que só o Dalcroze coloca, então ficar bem atento aí na didática ou na metodologia ou algum ponto específico do guia de cada um deles, tá? Então, tá bem tranquilo. No ciclo 1, vocês vão observar principalmente a importância, né, e quais são as características que diferem o método contemporâneo, o método ativo de ensino, que é o que nós estamos estudando, do tradicional. O método contemporâneo, ele é mais consciente, ele é integral, né? Ele apela para a técnica pura, corpo e mente, e o intelecto e o domínio técnico instrumental. E nas questões objetivas, ficar de olho, né, com relação à interpretação, mas principalmente nas discursivas, que às vezes a pessoa lê correndo e interpreta errado, e depois, infelizmente, não consegue aí acertar a questão. E é justamente nas abertas, nas discursivas, que a gente consegue recuperar algum ponto aí que perde na objetiva, na fechada, né? Então, o primeiro capítulo, vocês vão focar mais em método, possibilidade e diversidade, e também qual é o principal foco mesmo da pedagogia proposta pelos métodos ativos. Então, vindo aqui para o nosso guia de estudos, um pouquinho, né? Ele fala que o método, ele é uma organização racional do conhecimento transmitido para se obter resultados objetivos e mais seguros. Então, o método contemporâneo tem que ser consciente e integral, apelar para o afeto e para a técnica pura, que nós acabamos de ver aí. Se os métodos tradicionais passivos trazem um conteúdo mais fragmentado e um pouco menos criativo, os ativos, eles têm possibilidades, né, através dos estudos que nós estamos fazendo dos educadores, para ir mais no sentido globalizado do conhecimento e focar mais no indivíduo do que no conteúdo, tá? Aqui a gente está falando um pouquinho, né, da base da vivência desses métodos, que é na direção de Piaget, né? A gente fala um pouco da Violeta Gainza, ela fala, né, da questão aí do ensino musical, não só da musicalização, claro, mas também do instrumento. Ele é um processo bidirecional e integrado entre o homem e a música, né? A gente fica pensando e refletindo o que a gente pode fazer para melhorar. Essa parte de ficha de orientação nem preciso olhar, isso aqui é uma coisa só mesmo para que vocês pudessem visualizar, tá, gente? E partes da aula também não cai, tipo canção de acolhida, quais são, né,
as dicas para se construir uma aula também não vai cair. Tá? Essa parte aqui não tem necessidade de focar. Então, a gente já vai para o Dalcroze, né? A primeira unidade, a gente vai focar mais no que é método e o que é pedagogia ativa. Voltando aqui, então. Dalcroze, que é o ciclo 2, vocês vão focar também na metodologia dele, principalmente no termo euritmia, o que significa isso e qual a importância disso para o contexto educacional, e ler a respeito da importância da euritmia para o processo da educação musical, tá? Vamos supor que pergunte para vocês, o que é euritmia? Isso é definição. Mas se perguntar, na mesma pergunta, falar assim, o que é euritmia e qual a importância que você acha dela para o processo de educação? Então, se você sabe o que é euritmia, você pode refletir. Fala, nossa, eu acho que é importante para que o aluno consiga, né, memorizar mais a questão rítmica de uma partitura, por exemplo, para depois passar isso para o instrumento, tá? Eu estou falando assim, mais na versão dos bacharéis, tá? Então, tem certas terminologias que são bem específicas. Por exemplo, você não vai ver o termo euritmia com o Orff ou com o Kodály, você vai ver com relação ao Dalcroze, tá? E outra coisa também, que vai ser diferente do Kodály, né? Que é o solfejo. Qual é o tipo de solfejo que o Dalcroze usa e qual é o tipo de solfejo, qual é a diferença, inclusive, do Kodály, tá? Então, o tipo de solfejo, no caso do Dalcroze, ele usa o relativo. O que é relativo? Não necessariamente você vai preocupar-se com pauta, com colocar diretamente a clave na pauta. Geralmente são gráficos, né, para que o aluno saiba pelo menos se o som está subindo ou descendo, se ele está permanecendo no mesmo lugar, para a pessoa ter um direcionamento. E esse solfejo relativo, ele prepara para a pauta posteriormente, tá? No caso de crianças, ele até sugere, né, que você escreva por símbolos, que podem ser estrelinhas ou bolinhas brancas ou pretas, né? Dentre outras simbologias também, claro, se você quiser utilizar. E as sugestões práticas de Dalcroze, nós vimos isso no ciclo 2, eu dei uma aula especificamente falando sobre as sugestões, os tipos de atividades para atualidade que a gente pode utilizar, né, através da utilização de elástico, de bambolê, de garrafa PET, de clavas, ou até mesmo utilizando o próprio corpo. Então, quem fez a atividade 2 tem mais ou menos uma noção de quais são as atividades práticas de Dalcroze para a atualidade, ok? Então, vocês vão pensar qual a possibilidade eu teria para o trabalho com bexiga, ou com bambolê, ou com clavo, ou elástico, ou qualquer outro material extra. Ah, eu não trabalho com criança e nem vou trabalhar, mas vamos supor que você precise substituir um amigo. Imagine assim, em um dia na sua vida, e ele pediu para você quebrar o galho lá, e o que você faria? Tá? Então, pensa mais ou menos dessa forma. Mesmo quem não quer trabalhar com escola, dependendo da pergunta, preste atenção e imagine se você fosse atuar o que você faria, não o que você precise, mas só para você não deixar a resposta em branco, tá? Então, vindo aqui para o guia novamente, já eu abro para perguntas, tá, gente? Só para não perder o foco aqui. No caso do Dalcroze, a gente falou da importância da euritmia, né? Essa parte histórica da vida deles, gente, isso aí não precisa preocupar, não, que nós não vamos cobrar isso, tá? Não é interessante. O interessante é o conteúdo de cada um. Então, no caso da rítmica, o que acontece? O Dalcroze percebeu que os alunos tinham muita dificuldade de afinação, tinham dificuldade para cantar. Então, às vezes, eles compreendiam a melodia, mas eles não conseguiam executar, porque eles não tinham controle do próprio aparelho vocal. Ou, às vezes, eles sabiam o que é nota mi, o que é sol, o que é fá, mas eles não ouviam. Então, às vezes, num ditado melódico, o aluno tem muita dificuldade. Então, esses são os problemas que ele viu, a importância de colocar prática na frente da teoria, porque às vezes o aluno sabia o que era um acorde, mas se você tocasse um acorde menor e maior, ele não sabia diferenciar, tá? E tem umas falas que são bem específicas dele. Por exemplo, todo som musical começa com movimento. É muito importante a gente realizar movimentos para corporais ou qualquer tipo de movimento do próprio corpo ou de uma palma ou que você use um estalo. Tudo isso vai ajudar um pouco no ritmo, né? E ele fala que há um som para cada gesto e um gesto
para cada som. Então, os elementos musicais podem ser estudados até mesmo pelos movimentos, através da acentuação, fraseado, dinâmica, pulso, andamento, ou seja, qualquer conteúdo musical, em qualquer faixa etária, se você fizer uma atividade que, de repente, vá mexer um pouco com o corpo, ou fazer um certo movimento, o aluno pode ter essa percepção, ok? E é bom enfatizar que a rítmica não é um processo de brincadeira, tá? Tem toda uma estrutura, como eu já falei anteriormente, né? Muitos atores, inclusive, fazem os cursos do Dalcroze por conta dessa questão de interpretação, por exemplo, tá? Da expressão. Então, vamos chegar no solfejo, que é o que eu queria. Então, aqui no guia, ó, se vocês observarem, para ele, o solfejo ele é um jogo de notas, né? No caso, aí, o aluno tem essa noção do movimento, não da nota específica daquele ditado, tá? Isso que é solfejo relativo. Inclusive, no solfejo relativo, você pode colocar a nota inicial com qualquer nome. A nota inicial pode ser dó, a nota inicial pode ser sol, e aí, por ela, o aluno vai referenciando o nome das demais. Então, no caso aí, as bolinhas, como nós já citamos, né? Ah lá, e depois esse gráfico, ele vai passando aos poucos para a pauta, sem preocupação ainda com a nomenclatura, para só depois desse processo todo de internalização do aluno é que vai colocar a clave de sol e a nomenclatura correta das notas, tá bom? Então, a parte do Dalcroze eu acho que não tem dificuldade, né? Se alguém tiver dúvida com relação às atividades práticas, é só verificar aulas anteriores, tá? Que nós já falamos sobre isso. O Kodály, ele tem também características bem específicas, né? A gente tem que pensar como que se deu a prática do canto através do Kodály, né? Então, ele fala muito da questão da manosolfa, né? O que é a manosolfa? Então, tem coisas aí que são muito importantes a gente conhecer e saber que é do Kodály, tá? Quais são as vantagens de utilizar a manosolfa no processo de educação musical, independente de ser instrumento ou aula particular, teórica, né? E sua metodologia utiliza-se de sílabas. A gente está vendo isso agora no ciclo 3, tem gente que está fazendo e outros até já fizeram atividade. Ele utiliza a referência de tá para semínima e tite para colcheias. Então, se tiver, por exemplo, uma professora tem uma turma de 25 alunos e para o ensino rítmico ela decidiu aplicar as sílabas tá para semínima, tite para colcheias. Esse tipo de atividade é relacionada com Kodály, Orff, Willems ou Dalcroze. Kodály, tá? Então, algumas atividades vocês vão achar prontas no guia, outras é meio que raciocínio. Você tem que pensar, né, daquele material que você leu, se está relacionado a um ou a outro, tá? Tem questões que vocês não vão achar pronto. Assim, vai lá no guia, na página X e acha, não. É só vai ter que, né, pensar o que está se referindo ali. Então, se a pessoa leu, ela sabe que aquele determinado tipo de comportamento para aquela atividade específica é do Dalcroze ou do Kodály. Tá? E também a representação por símbolos representando as figuras. A gente viu semana passada, né? Ele utiliza muito gravuras. Por exemplo, você xeroca lá um jacaré e exatamente a metade daquele desenho seria a colcheia, né? Baseando na semínima como referência. E a metade desse desenho seria a representação da semicolcheia. Então, também é uma coisa específica dele. E na atividade aberta, verificar o que nós já estamos vendo no ciclo 3, que é a escrita das notas com as iniciais em minúsculo, né? E ele também aponta a importância de colocar as figuras rítmicas, como se fosse uma leitura de ritmo mesmo. Não preocupa de colocar na pauta, colocar nota, né? Nós vimos isso. É a referência rítmica, né? E a inicial em minúsculo. Então, eu vou voltar aqui para o guia, para a gente ver isso. Nós vimos semana passada? Quem assistiu ao vivo já sabe, né? Mas vamos lá. Estão vendo que tem coisas que são específicas, né, de cada um? O que mais que era uma coisa específica do Kodály? A questão do nacionalismo, nós vimos isso, né? Ele tem uma referência do Bela Bartók, do pessoal desse período, e ele acabou, né, sendo um grande fã do nacionalismo. Qual é o intervalo que ele indica para a iniciação musical? A gente viu isso, terça menor, também é uma coisa bem específica do Kodály, tá? Qual a importância maior? Para o Dalcroze, o corpo. Para o Kodály, o canto como base na formação musical.
Essa frase também é bem interessante. A principal preocupação, no caso do Kodali, é fazer com que os alunos sejam capazes de escrever corretamente o que cantam e de cantar corretamente o que leem. Né? Isso daí é uma coisa que a gente viu também na aula passada, bem específica dele. Então, vamos ao que interessa, como que é o funcionamento da parte prática dele. Com relação a ritmo, a gente acabou de falar, ele pede para que vocês coloquem figuras, né, não necessariamente a pauta, a nota correta, mas em termos rítmicos, as figuras musicais. Sem a cabeça das notas, digamos assim, né? Mais ou menos o que é para os bateristas, para os percussionistas. Ele fala muito da importância também do uso de sinais manuais, que é a manossolfa, né? E esses gestos devem ser ensinados gradativamente, como um solfejo gestual, que vai facilitar tanto a parte do canto, como também alguns conteúdos teóricos, como, por exemplo, melodia, uma dificuldade que o aluno tenha de relacionar a questão de intervalos, acordes, tudo isso pode ser utilizado no canto. Quais as vantagens de utilizar a manossolfa? Você pode trabalhar reforço do conteúdo de intervalo, afinação, visualização da direção sonora, né? Se o som é grave e agudo, essa é a principal função, principalmente dependendo da faixa etária, né? Que tem mais dificuldade. Um treinamento auditivo muito bom, o aluno trabalha praticamente com memorização e tem um processo de afinação ao longo desses exercícios bem melhor. E também o desenvolvimento da memória musical, tá? Então, no caso das mãos, as alturas são representadas pela direção grave embaixo, o agudo em cima, e tem também a região média, tá? Aqui tem alguns exemplos, né, de atividades, solfejo com as mãos, ditado, qual é o acorde, você pode cantar e fazer o gesto e pergunta que acorde que é, se é perfeito maior, se é perfeito menor, se é um acorde invertido. Então, tudo isso é possível fazer. E a gente chama a escrita dele de sistema de dó móvel, ou processo de solmização, tá? Então, é onde ele trabalha também com canções folclóricas, né, muito a questão do nacionalismo, com as iniciais em minúsculo, como nós já vimos, né, só lembrando que a nota Si é representado pelo T, sozinho, não tem o I, é T. Se vocês quiserem fazer, porque aqui teve um erro de grafia que eu falei, né, não é Ti, é T mudo, tá? As iniciais, elas são feitas assim, tudo em minúsculo. Se colocar maiúsculo na prova, infelizmente, eu sou obrigada a dar errado, se esquecer, porque tem que ser minúsculo para não confundir com a cifra dos acordes, tá, gente? Se for alguma nota ou uma nota específica, ou todo o trecho, né, dependendo da tonalidade, o sustenido é representado pela vogal I em minúsculo e o bemol pela vogal A, tá? A gente já viu isso também. E aqui tem um exemplo, exatamente o que vocês estão fazendo aí no ciclo 3, né? Que é um trecho de uma melodia, lá como que ele sugere, ó, a escrita só de ritmos e depois na parte das notas, as iniciais em minúsculo. Isso é Kodály. Vocês não vão ver nenhum outro autor utilizar esse tipo de processo, é uma coisa bem específica dele. Essa parte aqui é só por curiosidade, não cai, tá? Sobre todo o trabalho dele. E depois a gente tem algumas atividades práticas aí, né, de referência, assim como a gente tem do Dalcroze, só que para o processo do Kodály. E voltando... Ver as metodologias de aplicação, que a gente acabou de ver, características propostas dele, como que se deu o canto, o que é manossolfa e as vantagens na utilização, a questão do tá e tite, né, que isso aí acho que já ficou claro para todo mundo, e também a representação de desenhos, é uma coisa que só ele faz, os outros autores não utilizam, né? Então, se pedir, no caso aí, as letras em minúsculo, tem que colocar em minúsculo. Se colocar, esquecer e colocar tudo maiúsculo, mesmo que esteja correto, eu sou obrigada a dar zero, tá? Então, já estou alertando, porque às vezes na correria são muitas disciplinas, né? A gente sabe que é meio corrido. A atividade 3 do ambiente, quem fez
não vai ter dificuldade alguma. Mas se ainda tiver, é só ver o passo a passo do ciclo 3 que eu explico com mais calma sobre isso. No mais, né, ficar bem atento à questão discursiva, eu peço isso, porque às vezes a questão tem uma duplicidade. Ela fala assim, defina o que é Manossoufa e coloque suas opiniões pessoais a respeito da importância dela para a educação musical. Aí eu coloquei, defina. Aí a pessoa vai lá e coloca a opinião pessoal do que a Manossoufa pode ajudar na educação e esqueceu de definir. Então, fiquem atentos, leiam com calma, não deixem para fazer essa disciplina, tipo, ser a última. Você já fez várias matérias e deixa ela para fazer por último. Não façam isso, porque vai exigir um pouquinho de raciocínio, tá? No sentido, igual eu falei, tem algumas questões que não são decoreba, né? São de raciocínio, ok? Bom, eu vou pausar a gravação, se o pessoal aqui tiver perguntas, às vezes não quer que fique gravado o que está falando, mas de qualquer forma, desde já, eu agradeço a presença de todos, tá? Se alguém que está aqui não tiver dúvida, já está encerrado, tá? Mas mesmo assim, se depois, com calma, na hora de ler o conteúdo, né, já estou falando com bastante antecedência, tiver dúvida, eu estou à disposição no e-mail institucional, no chat e também na nossa aula, ok? Então, vou pausar a gravação.